Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Já ajusta seus fones de ouvido, porque hoje estamos embarcando em uma jornada pela riqueza musical e cultural da música popular brasileira, a famosa MPB. E aqui a gente sabe que a música ecoa em cada esquina e os acordes de violão contam uma história de amor, saudade e resistência. Mas conta aí o que a gente trouxe, Gi. No episódio de hoje, a gente vai ter o privilégio de conhecer dois artistas incríveis da nossa quebrada. Não tem como não se apaixonar ouvindo as vozes desses intérpretes que cantam a cultura popular de um jeito único. E o cara que a gente trouxe aqui hoje, ele é cria da Zona Sul, cantor e compositor, e ficou famoso por conta de um programa de TV, depois de ainda sua longa caminhada na música. Mas já já a gente fala o nome dele. E a gente também tem a honra de trazer aqui no nosso podcast uma cantora, compositora, educadora do Campo Limpo, que faz um trabalho incrível na preservação da cultura afro-brasileira. Bem-vinda, Luana Baiô. E Luiz Celestino. Gente, que time Meu esse? Deus, gente. Vocês estão preparados para esse episódio? Eles estão na nossa lista já tem muito tempo, né, Não, gente? desde a primeira lista, o nome dele já tá lá. Que moral, hein, Luana? Que honra, né? Sempre, honra. sempre. Então, uma honra ter vocês É aqui hoje. impossível falar da nossa cultura da Zona Sul sem falar do nome de vocês. Sim, Que é bom. verdade. Então, muito prazer entrevistar vocês. Uma honra estar aqui com vocês hoje. E a primeira pergunta sempre é como vocês chegam no território da Zona Sul. Então, conta um pouquinho da história de vocês, particular, enfim, com a família. Como que vocês chegam aqui, já nasceram aqui, vieram pra cá. E como que vocês se conectam culturalmente com esse território? Por favor, Luana. Bom, eu chego aqui bebê, recém-nascida, né? Por mais que eu nasci na Bela Vista, mas meus primeiros dias de vida foram aqui. Minha mãe é da Zona Leste, o meu pai do Imbu, mas os dois vão se conhecer no centro e acabam conseguindo um apartamento num conjunto habitacional aqui no Campo Limpo. Então, e aí nesse período também, ainda criança, minha mãe vai trabalhar no Arrastão. Que legal. Que no posto de saúde, minha mãe é auxiliar de enfermagem. E aí a minha vida começa ali, né? Porque eu vou estudar ali no Arrastão e participar de vários movimentos culturais desde muito pequena, desde os 5 anos. Uhum. E até uns 12 anos, mais ou menos, que eu vou participar daquele espaço. Então, meu território de vida foi ali na Praça do Campo Limpo, o posto, a escola. Nossa, que Tudo massa. desde- Pra quem não conhece, o Projeto Arrastão, Bia, é um projeto que existe há muitos anos aqui no Campo Limpo, que faz um trabalho fantástico com crianças e jovens. Sim. Tem também algumas formações para adultos, né, capacitações, mas um projeto social muito importante do nosso território. Já foi Sim. citado aqui algumas Algumas vezes, vezes, né? sim. Bem legal. Que legal, que massa. E você, Celestino? Olá, tudo Olá. bem? Como é que vocês estão? Bom, eu acho interessante, isso é muito simbólico, né? Porque você nasceu na Bela Vista, Sim. e a coisa do samba, a coisa do vai-vai, cara, tem muita camada aí, né? Muita. E aí sua mãe, Zona Leste, e isso faz a gente se entrecruza ali, porque a minha mãe desfilava em escola de samba. Então eu me lembro, assim, uma das primeiras memórias que eu tenho é ela no ensaio do vai-vai. Quando era embaixo, lá embaixo ainda, onde está essa disputa maluca agora, lá onde era o córrego do Saracura. E eu me lembro, eu muito pequenininho, bebezinho, eu me lembro da minha mãe ensaiando, colocava algodões nos meus ouvidos e descia ali, ensaiando, enfim, para o carnaval que viria. E aí, poxa, que interessante, você vê como a gente se conecta, né? Sim. Um podcast que nem esse, assim, tem essa... Trazer isso, eu acho que é muito interessante. E aí, junto disso, eu sou nascido e criado no Jardim Santo Eduardo, que é aqui no Embu das Artes. Sou filho de uma mãe preta, solo. O meu pai não me registrou, enfim. Ele tinha um grupo de samba chamado Samba de Mesa, muito antigo também aqui na região aqui da Zona Sul.
E eles se conheceram nesse ambiente do samba, né? Essa coisa da cultura mesmo, do fundo do quintal, essa coisa dos nego velho, do samba rock, é coisa que a gente conhece mas bem mesmo, sabe? E junto com a coisa do carnaval e tal. E eu sou meio que inserido, culturalmente falando, eu fui criado só pela minha mãe, sou o mais velho de 4 filhos. E as minhas primeiras memórias assim de inserção na cultura, mais especificamente na música, ouvindo a minha mãe, vendo, né, a minha mãe colocando os discos para ouvir, disco mesmo, bolachão, naqueles gradientes 3 em 1. E eu morava na Rua Panorama, lá no Santo Eduardo, que era bem na beira do córrego, assim e tal. E uma senhora que não nos conhecia deixou minha mãe construir em cima da casa dela, na favela e tal. E eu lembro que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito musical. E ela colocava os discos do Raça Negra, os discos do Jorge Ben. E aí essa história é bem legal, porque eu sempre ouvia, e aquelas caixas da Gradiente, elas tinham os graves bem bacanas, assim. Só que eu não sabia o que era grave, não sabia o que era o contrabaixo, não sabia as frequências, não sabia nada. Só que aquilo sempre me encantou. Eu falava, puxa, esse som, cara, esse som é muito legal, porque chega uma hora da música que faz tum, tum. E eu ficava encantado com aquilo. Depois de muitos anos eu fui descobrir o que era, por que era, pensando no ritmo, sabe? E aí como que isso se conecta comigo, né? Então a minha inserção, meu princípio foi nesse lugar, né? Minha mãe, a falta do meu pai, o samba, a escola de samba, as amigas da minha mãe, todas pretas, todas elas solteiras, todas elas sem marido, sem... Então isso pra mim é muito simbólico. Isso é o que me forma, isso é o que me traz até aqui. Então, enfim, a partir daí foi tomando vários outros caminhos, né? Que legal. E uma das coisas que a gente pergunta sempre, né? As inspirações. Sim. Então, sua mãe te inspirou Sim. Isso, nesse início. 110%. Que massa. 110%. E meio isso inconscientemente. Sim. Só que foi consequência de uma construção ali diária, né? Dela pra com a gente ali. E aí ela falou da Arrastão. Eu sempre morei no Santo Eduardo. Só que eu estudava em Santo Amaro sempre, porque minha mãe era o caminho da minha mãe para o serviço. E ela sempre pensou que as escolas de lá seriam melhores, da ponte para lá e tal, era mais perto do serviço. Então uma coisa se uniu à outra. Então eu sempre estudei em Santo Amaro. Estudei primeiro na creche Asa, depois no MBA Barba Gato, depois no Lineu Prestes e depois no Alberto Conte. Sempre. E isso também foi fundamental para mim, porque... Santo Amaro é meio que o nosso centro, né? Na Zona total. Sul, né? É verdade. Sei lá, Zona Leste tem o centro que é o centro de São Paulo, porque eles tiveram o metrô mais perto, então isso também é muito simbólico. Eles tiveram o metrô muito antes da gente. Então eles tiveram acesso para o centro muito mais fácil. A gente demorou para chegar no centro, no sentido de ter acesso, de conseguir ir. Então, e aí, Santo Amaro, por ser o nosso centro, acabava meio que tudo se encontrando ali. Então, tinha a galera da quebrada da Joaniza, a galera do Capão, a galera do Ângela, Grajaú. Então, desaguava tudo em Santo Amaro. Então, isso também foi fundamental para a minha construção enquanto artista, enquanto alguém que quer respirar a cultura e tal. Então, é mais ou menos por aí. Da hora, essa conexão com a Sul, né? Sim, Peso. total. E você, Baio, teve essa inspiração também na sua família? Eu dei uma pesquisadinha, vi que tem ali uma história legal com samba também. Mas também conta aí. É isso, o Celestino tá aqui falando, mas são muitas encruzilhadas, né? Sim. Das nossas vidas que são parecidas. Meu pai também. Meu pai tocava cuíca e mesma coisa. Se conheceram no samba no centro. E é isso, vivem juntos até hoje. E é interessante que eu estava falando do projeto, porque minha mãe né? Tá viva. E é uma mulher que trabalhou sempre muito, assim, o dia todo. Que nem eu também estudei em Santo Amaro. Ah, legal. Eu vinha pra cá, por quê, né? Porque, na verdade, minha mãe não tinha com quem deixar.
Por ela não ter com quem deixar, eu estudava de manhã lá em Santa Amaro, por não ter com quem deixar à tarde, eu ficava a tarde toda no projeto, porque ela trabalhava do lado e aí ficava ali. Mas a minha mãe sempre também foi musical, porém, o meu pai, por tocar cuíca, por ser do samba, por ter um grupo de samba também, né? Meu pai foi metroviário. E o que acontece? Os metroviários, na época, meu pai trabalhava de madrugada. E o que acontecia de manhã e à tarde era o período que eles tinham para curtir. Não era igual a gente, né? Que, sei lá, vai pro fim de semana, tem o fim de semana à noite. Era um outro horário. Então, meu pai, no caso, eles faziam samba de tarde, na segunda-feira, que era folga, sabe? Que um horário que ninguém faria. E aí, o que acontece? Meu pai, por ter essa questão mais do dia, ele que ficava responsável, por exemplo, por levar à escola, né? Por fazer comida. E meu pai, o dia inteiro também, Gradiente. Gradiente era a marca. Né? Porque era um toca-disco muito bom na época. Sim, Ele total, era mais total. E era acessível. Era acessível, mas era muito bom. E eram muitos discos, então era o dia inteiro ouvindo, sabe? Era o dia todo ouvindo música, indo com meu pai pro samba, porque minha mãe estava trabalhando. Então, quando ele estava de folga, ele precisava me levar, que eu não podia ficar sozinha. Sim. Então, era a cuíca de um lado e eu do outro. Legal. Sabe? E aí ele foi... Assim, a minha mãe, como eu disse, também, mas meu pai que vai me inserir nesse universo ali da música, por exemplo, de ir sozinha, eu me lembro bastante disso, de sentar, assim, aquela roda com um monte de gente, né? E você sentadinha na cadeira, eu ficava lá, assim, aí colocava o instrumento na minha mão, tipo, fica aí, fica quieta. Com que idade isso? Com que idade isso? Ah, isso com 5 anos. Nossa. Sim, bem pequenininha. E a minha vida foi permeada por isso, horários, né, de trabalhos. Minha mãe trabalhava em hospital, então também era um horário, sabe, 12h36. E eu acho que eu tive essa sorte mesmo, né, de ter essas duas pessoas, assim, muito parceiras mesmo, no sentido de uma criação. E eu não convivia tanto com crianças. Por isso, né? Porque eu tava o dia inteiro ou em escola ou no samba. Sim. Era uma loucura a minha vida. Sim. Mas eu acho que isso foi muito importante para mim, enquanto construção mesmo de vida musical, sabe? Sim. Com certeza. E aí, antes, queria que vocês contassem pra gente. Já deu pra entender que desde pequenininho a música já fazia parte da vida de vocês. Artistas teve algum momento que vocês falaram que a música ou a arte não foi uma opção pra vocês, ou sempre foi uma opção de carreira, assim, de vida, de trabalho? Eu acho Vocês trabalharam em outras coisas? Não, fiz um monte de coisa. Mas foi um processo muito natural, assim, porque... Por conta dessa inserção desde criança, com a minha mãe. E aí uma coisa que eu não falei, que é interessante, é que a mesma coisa, quando eu saía da escola, eu ia para a ACM, que é em Santo Amaro, que é a Associação Cristã de Moços e tal, que é como se fosse um arrastão. E lá eu tive aula de teatro, lá eu tive aula de pintura. Isso foi fundamental também para mim, assim, na formação, né? E aí, pensando se foi uma opção, se não foi uma opção, eu meio que sempre respirei isso, né? E aí, quando eu era adolescente, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da Luana chegar, foi falando sobre isso que nos anos 90, finalzinho dos anos 90, o rap ali em alta, e aí comecinho dos anos 2000, Racionais... o Vida Louca, aquele boom do rap, e aí os moleque preto da quebrada era o quê? Ou era o samba ou era o rap. E aí eu enveredei pelo caminho do rap, mas sempre pensando no lance melódico, harmônico. Então eu nunca fui o cara da rima, mas eu sempre fui o cara do refrão. E eu era meio que o único, assim, lá, pelo menos na minha quebrada, dos grupos de raps que a gente tinha ali, ainda a galera todo mundo queria rimar. E eu queria cantar melódico. Por quê? Porque eu ouvia Djavan, porque eu ouvia o Jorge Ben, porque eu ouvia o Chico Buarque, porque eu ouvia o Luiz Melodia, enfim.
Então o meu ouvido tava para esse lugar aí. Sim. Por mais que eu já tivesse conhecido o Racionais com meu primo nos anos 90 ainda, com Sobrevivendo no Inferno, eu ia sempre pensando na melodia. E aí eu fui trilhando por aí. Aí, adolescente, ainda com uns 12, 13 anos, montamos um grupo de rap. Mas sem muita pretensão, assim, a gente foi meio que tava na onda. Sim. E era meio que uma fuga também, né? Pensar que, pô, anos 90, putz, treta pra caramba, um monte de coisa ruim acontecendo, né, mano? Um ambiente hostil, pensando na quebrada. Então, meio que foi uma fuga pra não se envolver, talvez com coisas que fosse dar desgosto pra minha mãe. E, que nem eu falei, eu sou filho de uma mãe solo, então eu sempre pautei a minha vida por isso, pensando, putz, eu não, mano, nem sonhar em ser preso. Imagina minha mãe, você é louco, nem, mano. Sozinha, né? Nunca! E é mais velho. Então, eu sempre pensei nisso. Então, a arte, ela entrelaça nisso tudo, e aí vem o rap. Aí depois eu lembro que um cara que talvez a Luana com certeza conhece, que é o Fuzil, que é poeta. Sim. Ele sempre morou lá perto de casa. Eu moro no Santo Eduardo, ele morava no Parque Fernanda. E aí o Fuzil cantava rap na época. Hoje ele, acho que ainda canta mais menos, né? Tá no lance da literatura e tal. E o Fuzil foi o primeiro cara que falou assim pra mim, porque a gente tava meio que junto ali, naquele movimento. Falou, Luiz, que ninguém me chama de Celestino ainda. Mano, você tem que ter uma banda. Isso eu devia ter uns 15 anos. Nossa. Só que Caraca. com 15 anos, ele falou, mano, você tem que cantar MPB, você tem que cantar outras coisas. Ele meio que falou assim, mano, o rap é da hora, mas você não vai conseguir explorar tudo que você pode. Na época, hoje eu pensando com consciência, sendo adulto, hoje eu entendo que o que ele quis dizer. Falou, mano, putz, o Fuzil foi visionário, mano. Sim. Só que na época eu queria saber mano, queria só curtir rap, ensaiar, Vocês imaginam o Celestino no rap? É, eu não entendeu? consigo imaginar. Não, e que louco isso, né? E aí o Fuzil falou isso, aí depois de muito tempo eu fui recobrar isso da minha memória. Que massa. E já trilhando o caminho ali da música, já fazendo umas coisas, já com banda e tal. Aí eu lembrei, falei, putz, o Fuzil tava certo, mano. Então foi um caminho meio que natural, assim. Eu nunca tive que escolher, até porque hoje em dia eu faço outras coisas também, né? Sim. Então segue meio que naturalmente o curso da minha vida e o curso da música e da arte na minha vida. Tá tudo em paralelo, às vezes junta, às vezes separa, mas tá tudo correndo sempre junto. Você citou Racionais, né? O Mano Brown também fala, né? Que ele teve muita influência do soul, teve muita... Ele ouvia muito isso, né? E eu acho que é isso. Ele tomou esse lado pro rap e você continuou nessa vertente, assim. Exato. E isso é muito bacana, porque é isso, tem espaço pra tudo, né? Sim. A gente também tem, né? Tem que... Acho que a gente já conseguiu evoluir muito, né? Mas tem que romper esse estereótipo que na quebrada só tem rap. Não, gente. Né? E aqui no Manda Notícias a gente sempre fala isso, né? A gente sempre traz artistas que fazem outro som pra gente mostrar a diversidade que a gente tem, a pluralidade de ritmos que a gente consegue fazer aqui. E a Luana tem, assim, uma carreira que eu acompanho há um tempo e é muito... muito próprio, assim, né? Um negócio muito autoral, muito ela, muito original, né? Queria que você contasse, Luana, como é que você chega... Claro, o samba tá ali, né? O samba tá presente, mas você tem um estilo muito seu, assim, nas suas músicas, no seu jeito de interpretar, no seu jeito, né? Conta um pouco de como você chega nessa Luana Baiô que a gente vê hoje. Nossa, tem muito caminho para chegar no que é hoje. Foi uma caminhada longa. Mas é interessante o Celestino trazer o Fuzil, porque vou pular um pouco uma parte aí da vida e tal. Mas, assim, por eu chegar no que eu sou hoje, eu acho que ainda tenho muito para caminhar, etc. Mas muitas mulheres negras também da quebrada foram fundamentais na minha vida. Um dos grupos que, para mim, foram essenciais, que me ensinaram muito, assim, me ensinaram a pisar num palco, por exemplo, foi o grupo das Capulanas, né, o coletivo das Capulanas, que é um grupo de mulheres negras do teatro. Do Embu, né? Elas estão no São Luís. São Luís. Isso. E então foi fundamental vê-las no palco, atuando. E elas, quando eu chego, elas já estavam numa caminhada, já tinham ido para Brasília, no Latinidade, já tinham, né, rodado, ido para Moçambique, etc. E aí elas foram minha inspiração inicial de mulheres pretas daqui, assim, que chegavam e davam a letra mesmo. A gente vai falar o que a gente quiser, a gente não... Então, foi esse processo inicial, né?
E a minha carreira, mas a minha vida sempre foi muito marcada pela espiritualidade, né? De várias formas, mas sempre a espiritualidade assim foi um marcador forte para mim. Inicialmente, eu tenho aquela história da cantora da periferia que esteve na igreja, né? Que viveu. Ai, que lindo! Sim. Ela na igreja. Imagina ela na igreja. Então, sim. Então, assim, eu desde muito cedo eu tinha uma ligação, porque para mim é isso. Eu tinha uma sensação de quando eu cantava, eu entrava em contato com um mundo, sei lá, Um sagrado, de alguma maneira. sagrado. Eu gostava daquele ambiente, não necessariamente pela palavra, Pelo né? rito, Que né? o pessoal fala. Sim. Pelo rito, Pela mas era voz, a música. Sim. A música me pegava, assim, sabe? Até porque eu acho que a música vem antes de tudo isso, né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme Soul, o da Sim, Pixar. sim, que é total. quando você entra Não, chorei, naquele... chorei. Aquele Ah, filme é meu Deus. demais, Chorei, não né? tem como. Aquilo, pra mim, define a música, né? Quando a gente entra na isso. música, é isso. Acho que é mais ou menos esse sentimento. Então, sempre foi marcada pela espiritualidade. Porém, quando você passa... Eu fiquei, durante alguns anos, adolescência inteira na igreja. Caraca. Né? E eu acho muito legal. É muito legal estar nesse papo, assim, com mais alguém do mesmo... Sim. Porque Esse métier, né? Do meu métier. Porque Essa é a como as ideia. histórias se cruzam, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que o homem preto vai ter a questão disso, de ser preso, Sim. da polícia. Sim. Enquanto mulher preta, qual que é o medo? O medo é ficar grávida, Sim. adolescente, Preterida. preterida, questão psicológica, porque a gente sabe que são várias faltas. Né? A gente está falando de um universo de várias faltas que a gente tem. Então, a igreja também vira um lugar social para gente, né? De viver. E aí, na igreja foi isso, assim, eu saí do arrastão para a igreja. e na igreja, uma irmã lá falou, olha, tive uma revelação aqui que você Caraca. tem o dom da música. Aí eu falei, nossa, né? Eu tinha 12 anos, assim. Aí ela falou, a partir de semana que vem você vai cantar no coral, tá? E uma mulher preta, assim, negrona. Você nunca tinha cantado? Ela... Não, eu só ficava louvando ali no banco. Você ficava na contemplação, no banco Ela, ali, não, né? vamos Então trabalhar. foi irmã. real um chamado. Vamos trabalhar, irmão. Foi É real bem um chamado do comunidade mesmo. divino. Foi, real. Gente. Na Nossa, outra gente. semana eu estava no coral. Que legal No coro. isso. E aí eu acho muito bonito isso, né? Como os nossos também... Então foi uma mulher de novo, sabe? Sim. Então as mulheres do território, elas foram assim, extremamente importantes para eu entrar. E mulheres muito à frente, sabe? Que falavam, não precisa ter medo. Né? Eu estava contando essa história ontem. A Naruna, por exemplo, né? Teve um período na Capulanas também que a Naruna deu orientação vocal pra gente, a Naruna, que é do Clariô. E aí ela fala, ela tem essa frase, né? Ela fala, vai com medo mesmo. A gente tem medo, mas vai com medo mesmo. Então, acho que isso foi me formando, sabe? Sim. Essas mulheres que passaram na minha vida, assim. É muito bonito isso, né, Bia? A gente fala muito sobre ancestralidade aqui no podcast, em todos os projetos que a gente faz, né? Da importância de como isso se conecta com o território, com a nossa identidade. E o que vocês estão trazendo é isso, né? Como é que tudo se mistura e como é que tudo se conecta como essa história formou vocês, né? Sim. Como artistas e como pessoas, como educadora, como pedagogo, e a gente já vai falar sobre isso. Porque eles são múltiplos, eles são cantores incríveis, que é o que a gente vê no palco, né? Que a gente aprecia no palco, mas tem muita caminhada e muita correria, muito corre, que a gente fala por trás, nos bastidores, né, Bia? Sim, com certeza. E eu queria bater nessa tecla da igreja. Eu tava tendo essa reflexão esses dias com uns amigos sobre a música e como muitos músicos extremamente potentes e influentes, assim, no mundo da música, vêm desse berço da igreja, né? Sim. E é muito louco como esse ambiente carrega esse negócio musical. O que vocês acham que isso tá entrelaçado, assim, com a espiritualidade? Por que vocês acham que a igreja tá tão entrelaçada com a música hoje? Assim, que é o berço de alguns artistas. Pode falar. Eu sinto assim, primeiro, a gente tem que pensar numa lógica
que é fora desse universo colonial, né? Da igreja. Sim. Se a gente pensar que antes dessa igreja, essa coisa europeia e tal, tem a nossa espiritualidade africana, indígena, que você louva o sagrado como? Dançando, cantando, sabe? Na natureza. Então, eu sinto que provavelmente, por exemplo, eu não sei, eu nunca fui para a Europa, nenhum país de lá, mas que a nossa igreja deve ser muito diferente do que é lá. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pega aqueles filmes, né, antigos dos Estados Unidos e tal. Os negros, assim, eles subvertiam uma lógica de você estar ali só no silêncio, né? Você vai naquelas igrejas católicas mais antigas, é um silêncio. Mas aí o povo preto, ele vai subverter isso. Ele vai trazer o corpo, vai trazer a voz. E quem está na periferia é o povo preto. A grande maioria, né? A grande maioria, não todos, mas é o caboclo que a gente fala, que é essa mistura também, né? O mestiço. E então eu acho que pra gente, infelizmente, as religiões de matriz africana foram demonizadas, porém muito do que tem de matriz africana está dentro da igreja. Sim, verdade. E ali, pra gente, é o que, assim, eu morava num lugar que tinham 3 igrejas numa rua. Né? Não tinha nenhum terreiro, mas tinham 3 igrejas numa rua. Então é o mais próximo que a gente tem. E eu acho que é um lugar, que é isso que eu tô falando, que a gente se reconecta com uma ancestralidade mesmo. Mesmo que não tenha um tambor, né, um batuque, mas o nosso ritmo está ali dentro, sabe? Eu não sei se eu consegui... Não, com certeza. Eu nunca responder. tinha pensado Sabe nessa que- reflexão, mas faz todo sentido. Sabe o que eu pensei também? Eu penso muito nisso na comunicação, né? O quanto é importante a gente preservar a nossa oralidade. Por isso que eu criei um podcast na época da pandemia. Porque eu queria chegar no morador que estava no favelado, que estava precisando de informação. Sim. Só que como eu queria chegar nesse favelado? É por meio da voz. Eu não conseguia chegar nele lá, mas eu conseguia mandar um áudio. Eu sabia que ele tinha um WhatsApp. Então, o lance da oralidade, eu acho que ela carrega muito dessa organicidade do ser humano, entendeu? E aí você falando, veio muito pra mim, né, as tribos, as aldeias indígenas, o que elas fazem para elas saudar a natureza, saudar é o canto, é a dança. Então acho que isso é da gente, tá em nós. Eu acho que durante algum tempo é isso, né? A gente viveu momentos ali em que a gente era apagado, principalmente o povo preto, mas isso é muito potente, né? Isso tá dentro de cada um de nós. É só a gente conseguir. E outra coisa que eu pensei também, Luana, é o lance da comunidade, né? Sim. Você A tem uma igreja rede. é uma comunidade. Eu de ia falar apoio. exatamente sobre isso, e aí pegando um gancho no que a Luana falou, porque assim, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, pensando enquanto pessoa preta, que e sempre foi marginalizada, que tem ali a abolição que não conseguiu resolver nada, enfim, não nos incluiu. Pensando nisso, a igreja surge como um local de acolhimento. E assim, aparentemente, para muita gente, é o único local. E aí ali, por ser acolhido, por se sentir representado, por se sentir alguém, de fato, Isso. você consegue, de certa forma, extrair alguma coisa de bom para além do que a sociedade acha que você não tem. E aí você vai, assim, falando dessa conexão com o sagrado, você vai conseguir explanar isso de uma maneira grandiosa. Porque essa coisa está dentro de você, a coisa de cantar, a coisa de tocar. E isso vai ser incentivado pelo irmão que já toca, por essa mulher que falou assim, ó, você tem talento, eu quero que você na semana que vem, você tal coisa. Porque muitas vezes pro negro, pensando em Brasil, é a única coisa que é essa para ele. Pensa assim, ó, a igreja, segundo uns dados de uns anos atrás, que eu não sei se é do Instituto Locomotiva,
ela é formada majoritariamente por mulheres, porque as mulheres são a maioria no Brasil, mulheres pretas. E aonde as igrejas são mais concentradas? Na periferia. Então, quem sustenta essa igreja? Uma mulher preta. Essa mulher preta ela tem um filho preto, ela tem uma filha preta, ela tem um filho que dá problema e ela chega na igreja e ela escuta uma palavra de conforto, de que aquele filho um dia ele pode vir a sentar ali no banco da igreja também. Então, tem várias camadas, pensando no universo social da coisa, que leva a gente para esse caminho. Pensando, por exemplo, isso aqui no Brasil, mas se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, o negro americano, uma das maiores fugas que ele vai ter é através do esporte. Sim. E aí a gente fica de cara, mano, por que não, a NBA, por que os caras do corredor, mano? Porque a única coisa que eles poderiam fazer dentro de um sistema majoritariamente racista e que tá pra matar ele, que ele é muito minoria, pensando na gente aqui, ele lá é 13%, aqui é 50%, aqui a gente é 52%. Então, a forma que ele tem de existir lá é indo pro esporte, é indo pra música. E vai vir também com a raiz da igreja. Entendeu? Assim como lá, vai ser a mesma coisa aqui, socialmente falando. Porque é um lugar que a gente se encontra enquanto sujeito, enquanto gente. Tá ligado? E aí você pensa, a maior parte da igreja, quem é hoje? As mulheres pretas. Essas mulheres pretas vão sustentar, elas vão trazer a família delas. Faz todo sentido. Sim. Tá ligado? E só pra completar, eu tava lendo esses dias que é isso, que o que sobrou pra gente de toda, né, de tudo que aconteceu a questão da escravidão foi o corpo. Sim. O corpo, a voz. Muitas vezes a gente que canta acho que tem essa consciência, mas a voz faz parte do seu corpo. Sim. Então é o bem que você tem. Ela é você, né? É você. É. Né? Então, tanto, sei lá, a pessoa que é o orador, o cantor, quem está louvando, é você colocar o seu corpo ali presente. Então, é a única forma que a gente poderia, nesses casos, poderia se sentir vivo. Lógico que depois, no meu caso, hoje eu frequento um terreiro de candomblé, né? Eu sou filha de uma casa, mas eu não posso esquecer que esse movimento foi essencial também na minha formação, sabe? Sim, e é só fazer um comentário sobre a história também. A gente rolou um apagamento, né, da história das pessoas negras. Filha, se a gente for entrar nesse assunto, mas eu ia fazer o link com o que a Luana falou. Desse apagamento, principalmente, né, da doutrinação católica durante a história do Brasil, enfim. E das religiões, como é que fala? Cristãs. Sim. É cristãs que fala, das religiões cristãs. E muito da voz, do canto, do ritmo, foi resistência das ancestralidades, né? Sim. Muito louco pensar samba. nisso. Sim. Exatamente. Samba teve a lei de vadiagem, por exemplo, que você não podia fazer pra punir samba. sambista. Sim. Porque é isso que eu tô falando, de punir também esse corpo, de segurar pra gente não se expressar, porque é onde a gente se fortalece. Né? O sagrado, a ligação com o sagrado é onde a gente se fortalece. E mesmo, sei lá, dançando, até jogando, e tudo isso é o que, sabe, dá vontade da gente viver. Tem um porquê de estar aqui, né? Eu tô muito honrada de estar aqui. Uma mulher que se autodeclara parda, porque eu tenho uma avó que passou por várias violências, uma avó preta. Eu tô muito feliz e honrada de estar tendo esse papo com vocês, porque eu acho que é muito importante. E é isso, né? O Celestino traz aqui a mãe dele, foi uma mãe solo com 4 filhos, que resistiu e hoje tem aí. E aí ele fala, quando você falou, não, porque eu não podia ir preso, porque eu tinha que. A sua preocupação com a sua mãe, eu falava, nossa, eu quero que o meu filho Pedro tenha um pouquinho dessa preocupação comigo. Sim. Porque isso é muito conforta, sabe? Uma mãe e eu acho que é muito importante a gente sempre relembrar essa história e falando de tudo isso, né? De quanto que a Bia traz. Esse apagamento causou um atraso mesmo para nossa cultura. Sim. E como é importante a gente estar hoje aqui retomando tudo isso. Sim. E mostrando os nossos corpos, a nossa arte da maneira que a gente quer se expressar. E a gente tem várias maneiras, né? Várias formas de fazer isso, mas é muito importante. Muito obrigada por esse papo. Esse papo tá muito pedagógico, não tá, não, Bia? Demais, eu tô Porque amando. a gente tá aqui com quem? Quem? Uma educadora. Eu quero que você conte pra gente o Sim. que você... E um estudante de pedagogia, é isso mesmo? Isso. Menino! Essa história é legal, hein? legal. Deixa a Luna falar que essa história é legal. Conta pra gente. Então, quando eu saí do ensino médio, que ainda era
o antigo ensino médio que a gente tinha, né? Que saía até da primeira série até a oitava, saía da oitava, e que era o ginásio, e ia para o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. Hoje em dia mudou e tal. Quando eu terminei o terceiro ano, em 2002, eu sempre gostei, eu sempre fui um cara assim que gostava de me comunicar, sempre gostei disso. Então a música também foi um caminho natural por conta disso. Gostava de palco. Isso. O cara gostava de palco. Eu sou libriano, tá? Ixi, Então eu Maria. gosto disso. Meu Nem negócio é sou, esse aí. Bater papo, trocar, provocar. E aí, só que aí eu saí do ensino médio, eu já trançava cabelo, que eu também sou barbeiro, é legal, eu sei que vocês vão falar disso, mas... É, lógico. E aí, eu pensava, puxa, seria mó legal dar aula, né? Que legal. Só que aí eu não fui por esse caminho, cheguei aí, fiz o vestibular, não sei o quê, só que chegou na hora e falei, não quero, isso em 2003. E aí, eu voltei a estudar agora 20 anos depois. Que lindo. Que legal. 20 anos depois, porque por uma série de fatores, eu tenho um bebezinho, o Emílio, então eu sempre fui ligado nessa coisa da educação, eu sempre fui ligado nas coisas das ciências sociais, eu sempre fui questionador, eu sempre fui reflexivo, eu sempre fui de provocar, não aceito, se alguém me falar alguma coisa que eu acho, mas você tem certeza que é isso mesmo? eu sempre converso com os caras no salão e tal, os caras falam, você quer saber de tudo, só você que sabe das coisas, os caras vão ver isso aqui, eles vão até me zoar. Eu falo, não, é porque eu gosto, vamos pesquisar isso aqui, vamos ver se é isso mesmo? Vamos tentar. Não, só as coisas que você fala que tá certo. E aí por conta de todo esse questionamento, e coisa de política, geopolítica que eu gosto pra caramba, semiótica, eu adoro essas coisas, além da negritude, né? De falar sobre isso, e pensar sobre isso, e trabalhar isso. E aí voltei a estudar agora, esse ano, só que eu me inscrevi pra fazer o curso de História, porque eu sempre gostei de História. Não só a história de África e todas essas subjetividades do nosso cotidiano, do negro, afro-indígena brasileiro. Eu sempre gostei disso e eu falei, poxa, vou estudar, né? Aí eu me inscrevi para fazer o curso de História, só que chegou no primeiro dia de aula, eu cheguei lá, aí a coordenadora falou assim, mas é que não fechou a turma de História, não tem. Ou você vai estudar à noite, ou você vai estudar online. Eu falei, não posso estudar online, eu preciso da sala de aula, eu quero a troca da sala, eu quero debater com o pessoal, eu quero aprender assim, né? Em casa não vai dar certo, eu sou do contato, eu sou do humano, eu sou esse cara. E aí ela falou, você pode fazer ou psicologia ou pedagogia de manhã. Aí eu pensei, falei, psicologia eu não quero ir pro consultório, eu quero ir pra sala de aula. E todo mundo, você é doido, que sala de aula? Você não é maluco, que sala de aula? Jovem não quer saber de nada. Que é o que você mais escuta, né? Eu falei, não, mas eu quero esse desafio. Eu quero aprender por que eles não querem saber de nada. Eu quero saber por quê. Porque eu sou inquieto, né? E aí a moça falou assim, faz pedagogia. Pedagogia é legal, você vai gostar. Aí eu falei, tá bom. Aí me inscrevi lá no curso de pedagogia. Aí no outro dia eu fui, né, pra aula. Aí cheguei lá, 54 pessoas. Meu Deus. Na sala. Nossa. Sabe quantos homens tem? Quantos? Eu. Mentira! Só tem eu. Quando eu cheguei, as meninas... não sei, oi, tudo bem, tudo bem. Eu falei, então, vou fazer pedagogia. Sério? Meninas! Tem homem! Fizeram uma festa, que só tinha mulher na sala. Gente! E aí fizemos uma amizade, assim, então tá bem legal. Comecei agora em fevereiro, em março. E aí terminei esse semestre, né? E aí eu descobri que eu gosto de estudar de verdade. Que legal. Eu descobri depois de 20 anos, Luana, que eu sou estudioso. Você acredita? Acredito. Porque na sala, as meninas falam assim, Celestino, mas você já é professor? Eu não sei nem o que você tá fazendo aqui. Eu falei, não, né? Aí vai ter trabalho de grupo, assim, não pode colocar o Celestino, porque o Celestino é estudioso, o Celestino sabe de tudo. Eu falei, não, mas eu tenho que estudar igual vocês. E eu estudo mesmo, eu leio muito, e leio, e busco. E tivemos que fazer um jornal, enfim, várias coisas assim. E aí tirei só nota top agora, finalizei e tal. Falei, caramba. Então eu demorei 20 anos para descobrir que eu gosto de estudar. Qual a sua idade? Eu tenho 36. Eu saí do ensino médio em 2002. E aí, enfim, fui cantar, fui trançar cabelo, fui trabalhar em barbearia. E aí, agora, chegou esse momento em 2023 e eu falei, cara, eu tenho prazer nisso. Prazer, assim, legal, de pegar... cara. Esses dias eu fui no shopping, comprei um livro assim, ó, Capital Social, de um filósofo
que eu gosto dessas coisas, né? Filósofo francês, e é desse tamanho o livro. Aí eu peguei, né, naquelas que vende baratinho assim no shopping. Aí eu levei pra casa, minha esposa, aí quando eu tirei o plástico, a minha esposa falou: nossa, mas você vai ler esse livro? Eu falei, vou. Ela falou, nossa, eu achei que era uma caixa, porque ela achou que era uma... Aí eu falei, não, eu vou ler, porque, pô, né, eu gosto disso e tal. Então aí eu descobri. Vocês acreditam nesse negócio? Que Não ganho é da muito legal pedagogia, isso, né? mano? Muito legal. Muito legal. Isso é muito legal. E aí eu tô da hora. estudando, a minha ideia é emendar no mestrado, meus professores falaram assim, ó, emenda no mestrado, vai fazer ciências sociais, porque você, Gente, você, no você é primeiro ano ele já professor, tá pensando no Celestino. mestrado. Bicho, Os professores já falaram assim, Primeiro semestre, é verdade. Já emenda no mestrado. Então eu tô isso. nessa, sabe, lendo e buscando. Porque isso me encanta, né? A coisa da sala de aula, mas também o questionamento da rua, das ciências sociais, de ouvir. Eu escuto o que os outros estão falando de longe, sabe? Sou mó ganso nesse sentido. Fico assim, só ouvindo, Acho que ele devia ter tipo, feito tô passando na jornalismo, hein, rua. Bia? É. Trabalha com a gente. Muito assim, ó. Sabe assim, ó. Sim. Então eu tô passando, tô indo pro salão, eu tô ouvindo, eu falo, nossa, meu. Aí eu começo a refletir no que aquela pessoa tá falando, tento fazer um contraponto, por que ela tá pensando aquilo. Aí eu vou nessas brisas aí. Então eu descobri que eu gosto de estudar. Que da Acho hora. que o jornalismo também tá te perdendo, É, hein, eu Celestino? pensei Eu no jornalismo. Nossa, gente, cola Eu com a pensei. gente. A gente precisa trocar uma ideia sobre jornalismo periférico. Aí, ó, tá vendo? Seu professor falou pra você emendar no mestrado, a gente já vai mudar a sua ideia Pode aí, ser. ó. Olha só Fazer como vocês são. comunicação. Imagina, Já repórter pensou? de quebrada. Pode fazer agora que começou. Não é, ô, Agora que começou. Já era, vai Então, embora. mas quer Só dizer vai. então que o Celestino de 16 anos é muito diferente do Celestino de 36. Muito. Assim, eu sempre... Essa raiz de questionar, de ser reflexivo, sempre foi. teve ali. Só que ganha uma outra projeção por conta de todo o aprendizado diário, de rua, e agora com a academia. Então, junta tudo isso, aí me forma uma pessoa diferente, né? Um pouco mais adulta, assim, no jeito de pensar, no jeito de questionar, no jeito de avaliar, analisar, assim, o entorno, né? Então, com certeza fez toda a diferença, né? Até porque se eu, sei lá, estivesse pensando que nem eu pensava quando eu saí da faculdade, o Emicida fala isso, né? Sim. Que se passou 20 anos e você pensa do mesmo jeito, você tá totalmente errado. atrasado. Real. Não, você tá fora do tempo e do espaço, né? Total. Então, acho que foi fundamental pra mim, assim. Não, é aqui eu comecei a faculdade mais tarde também, né? Por possibilidade, eu não tinha possibilidade de fazer faculdade. E eu me lembro que na época que eu fiz faculdade, isso já faz 17, 18 anos, era muito diferente o meu olhar dos meus colegas, das minhas colegas, porque eles eram muito... Tinha acabado de sair da escola e iam pra faculdade. Sim, eu não, já tinha vivido pra caramba, tinha trabalhado pra caramba, então o meu olhar era diferente, assim. E aí tinha esse lance de ser muito estudiosa e piriri poró. E você, como é que você chega na educação? Conta pra gente. É a mesma coisa, assim. Na verdade, meu sonho era fazer música, né? Eu queria muito fazer música e tal. Mas aí eu imaginava, falava, gente, vou viver de quê? Né? Fazendo música. Isso, hoje eu vejo que eu poderia ter feito, tranquilo. Mas aí eu gosto da composição, né? Da escrita. Sempre gostei, assim, de ficar pensando um pouco na letra. Eu sempre falo assim, nossa, não tinha pensado sobre isso. Eu ouço uma coisa e depois falo, nossa, não tinha pensado que ele queria dizer tal coisa. Legal. E aí eu falei assim, também queria ciências sociais, que eu também tenho essa... E na escola... veia aí, tenho. E na escola era muito louco, assim, porque chegava a época de prova, eu dava aula para os meus amigos, que eles queriam, né, para passar, para tirar nota. Aí eu explicava, eu falava assim, como vocês não conseguem entender, principalmente história? Vai, mulher. Tão óbvio, gente. Tá falando de mim aqui. Gente, é uma linha de raciocínio. Como vocês... História, eu falava, mas isso é muito... Elementar, né? muito normal. E não, na minha cabeça aquilo Sim. era muito fácil, assim, como eu não entendia, como eles não... meus amigos não conseguiam. E aí, assim, era época de prova, aquele monte de gente da minha volta, eu tinha que passar passando cola pra galera. Uma loucura, gente. Olha, corta essa parte. Mas é isso. Mas, tipo, história e português era o que eu amava na vida, assim, eu amo até hoje, né? Sim. E aí eu falei, ou eu vou fazer ciências sociais, ou história ou letras. Aí eu prestei para ciências sociais, não passei. História passou pela minha cabeça, tal, mas é isso, né? A gente trabalhava
trabalhei no telemarketing, novinha. É isso, a gente termina o ensino médio, precisa trabalhar, Sim, fazer alguma coisa. Aí o emprego que se apresenta é o telemarketing. Sim. E o que tinha, a faculdade mais próxima, eu falava, eu trabalhava ali no centro. Trabalhava no Atento. Isso! Quem nunca, né? Quem nunca? Caraca. Da nossa cidade aqui que não trabalhou na Eita, Tenda. nós, Quem nunca hein? trabalhou na Atento, gente? Que loucura, né? Pois é. E aí, a faculdade mais próxima que tinha era o Mackenzie. E aí eu falei assim, cara, eu vou prestar essa faculdade mesmo. Tá aqui perto, por que não? Vamos prestar, né? Mas depois que eu vim ter a ideia de que era uma puta faculdade, assim, eu sabia, é isso. Abusada, né? Tem que ser. Aí foi assim, eu falei, cara, Você fez letras no Mackenzie? no Mackenzie. Caraca! Gente, Fiz. se liga nessa. Que coisa, não? E aí entrei. Primeiro eu falei, vou tentar, sabe? Eu fui me Você inscrever. fez o vestibular dele. E, não, o meu salário era o Era a a valor. mensalidade. Eu falei, vou viver de luz, né? E aí meus pais me ajudaram muito, tal, nessa época, mas era exatamente isso. Meu salário era exatamente o valor da mensalidade na época. E Como é que foi? Porque também não... não sei se na sua época tinham na faculdade muitas mulheres pretas, periféricas. Hoje Como é que foi? Hoje Porque hoje ainda já é não tem, difícil. Hoje Hoje é uma é faculdade não bem, tinha, era bem eu. elitizada. E assim, foi punk pra mim, porque eu vinha daqui, era uma época que não tinha metrô, pegava a Estação da Luz aqui e descia, e não tinha nem o terminal Campo Limpo ainda. Verdade. Nossa. Eu pegava lá no Inocop, Estação da Luz lotadaço, e descia na Consolação. E esses novinhos ficam com preguiça de ir pros Imagina, lugares. gente, com preguiça. Eu Descia tenho. assim, o ônibus, eu lembro de pendurada, assim, algumas vezes no ônibus a gente ia Nossa. pendurada, literalmente. Sim. E porque eu entrava às 7 horas e trabalhava à tarde. Então eu estudava de manhã lá. Além disso, é isso, né? Eu chegava já cansada, Sim. sabe? Já chegar cansada. E uma faculdade extremamente elitista, mas lá, assim, extremamente elitista. E naquela época também, acho que tinha eu e mais 2 meninas pretas, né? E a questão da gente vir... Eu estudei em algumas escolas particulares daqui do bairro mesmo, tal. Então, isso me ajudou em algumas coisas, mas... Assim, é como se eles já vissem, não vai aguentar, sabe? Sim. Não vai aguentar. Então, eu não tive esse... O apoio foi dos meus pais. Não, vamos lá, continua. Que bom. Porque você... Mas, assim, o tempo inteiro para desistir, sabe? É um contexto de desistir. Por exemplo, chegar atrasada, tomar falta... Porque chegou 10 minutos atrasada. Aí você pensa, aquela outra menina lá... Mora do lado. Mora ali em Higienópolis, acordou cedo, Sim, tomou sim, café. sim. Não vai ter que Saía trabalhar 5h30 tarde. daqui, né? Isso. 5h30 da manhã, sabe? Pra São vários chegar lá. recortes, né? Muito. Tomou café, se alimentou, né? Vai estudar. Eu, assim... Também depois, tá? Edita aí. Mas eu tinha época que eu não aguentava mais. Nos últimos anos, eu colocava o gravador. Eu tinha um gravador escondido. Gravava aula. Gravava e dormia. Dormia porque eu não aguentava mais, assim. Aí eu chegava em casa depois do trabalho, ouvia toda a aula. Nossa, E eu lembrei não da podia Bia pegar Ferreiro. DP. E eu não podia pegar DP porque era muito caro numa DP. Sim. Né? Não tava nem nos planos, nem tinha Nem como, né? tava. Não tem tinha, opção. então Não não tinha peguei opção. nenhuma. 4 anos sem pegar DP, assim. E é isso, trabalho em grupo, os trabalhos, tudo muito, muito difícil, sabe? As vivências, né? Mas é isso, eu aprendi sobre estratégia. Que a gente tem que criar nossas estratégias, assim, nesses espaços que de fato eles são feitos pra gente não estar. Exato. Exatamente. Se a faculdade pública ela é feita pra gente não estar, imagina a faculdade Imagina a privada. particular. Privada. Né? É puxado, gente. É puxado. Também vivi umas histórias dessa daí. Lembrei da Cota Não é Esmola, da Bia Ferreiro, que ela conta, né? Dessa experiência dela.
Enfim, várias coisas que a gente pode puxar dessa conversa, mas a gente não pode ficar 2 horas aqui, senão o Miller me manda embora do Manda Notícias, ele me demite. Eu queria falar um pouco... antes da gente falar dos trabalhos atuais, a gente sempre pergunta, né, Bia, se vocês conseguem viver de música hoje, ou se vocês têm trabalhos paralelos que sustentam essa carreira artística, né? Então, a gente sabe, né, Bia, na pesquisa, e a gente também vê nas redes sociais, que o Celestino tá lá na barbearia do Josias, que é uma super barbearia conhecida aqui na Zona Sul. É transista. Sim, barbeiro. Isso. E aí, conta dessa carreira aí que você tava me contando aqui nos bastidores, 17 anos que você tá lá. Isso, eu tô lá há 17 anos. Eu estudava com o Evandro no finalzinho do ensino médio. E o Evandro era guitarrista da banda, que o Josias era baixista na época. Caraca. E aí eu fui trabalhar de telemarketing, mais em Santo Amaro. Fiquei pouquíssimo tempo e eu trançava cabelo lá na galeria. Primeiro eu fui trançar cabelo na Galeria Presidente, que é do lado da Galeria do Rock. E aí, enfim, fiquei um tempo lá e aí eu voltei pra Quebrada e aí arrumei esse trampo de telemarketing. Aí o Evandro falou, mano, putz, tem um cara que toca comigo, que ele tem uma barbearia mó legal e tal. Tá precisando de alguém pra trançar cabelo lá. E eu comecei a trançar cabelo há muito tempo, sei lá, há quase uns 25 anos atrás. Nossa, que demais. Não era moda ainda. Não era moda. O que você aprendeu? Aprendi com uma ex que se tornou namorada depois de um tempo, mas com a Amanda lá no Santo Eduardo. Que a Amanda aprendeu com a Juliana, enfim. E a gente curtia os clipes de rap e tal. Elas começaram a trançar assim do nada. Que da hora. E aí eu fazia a trança, isso eu tava ainda na escola. Ela fazia a trança no meu cabelo um dia sim, um dia não. Então eu ia com várias tranças, tipo essas aqui, ó. Que lindo, gente. Olha Várias. só. Olha essa arte, E aí gente. todo dia, eu um dia sim, um dia não, eu fazia. E aí comecei pelo espelho, eu sentava na frente do espelho, ela trançando meu cabelo, eu aprendi. Que massa! A primeira vez que eu tentei fazer, eu já fiz uma trança desenhadona, assim, eu nasci pra fazer esse negócio. Gente! Da hora. E aí... Vamos lá, Bia. E aí Nossa, eu peguei, a gente vai. né? A gente vai. E aí, enfim, o Evandro me convidou, falou assim, mano, vai lá. E no dia que eu cheguei, eles estavam ensaiando. Eles tinham um outro vocalista e tal. Eles estavam ensaiando, eu cheguei... E foi meu primeiro contato com uma banda. E aí, lembra do que eu falei do Fuzil? Que ele falou, mano, você tem que ter uma banda. Eu até então não tinha tido uma banda. Cantava rap, mas não tinha tido contato com instrumento, com banda e tal. Quando eu cheguei, os caras estavam ensaiando na barbearia. Uau! Os caras ensaiavam lá. Mano, sonzeira. Quando eu cheguei, eu fiquei maluco. Falei, caramba, mano, os caras têm uma banda, parça. E aí, final do ensaio, o Josias me chamou e falou, mano, e aí, da hora, pô, prazer. O Evandro falou que você estudava com ele e tal. Mano, tô precisando de uma mina aqui. Aí, no outro dia eu fui, mano, e de lá pra cá. Aí eu fiquei um tempo, saí de lá um tempo e tal. Fui trabalhar com outras coisas. Depois eu voltei, acho que há uns 6 anos atrás, por aí. Então, juntando tudo, 17 anos com o Josias. Caramba! E aí comecei a trançar cabelo lá. E aí foi lá que eu conheci o Mano Brown. Foi lá que eu conheci Aí, depois de um tempo, a banda, o vocalista que tinha na banda saiu. E aí os caras pegou e me colocou no lugar dele. Eu ia perguntar disso. Ele saiu. E aí meu primeiro show foi aonde? No Circo Voador. Que massa! Primeiro show, assim, pra primeiro? cobrir. Caramba. Porque os caras deu uma treta, assim, aí o vocalista saiu. E aí quando ele saiu, os caras, tipo, sei lá, saiu 2 semanas antes de fazer esse show no Circo, abrindo o show pro Jorge Ben, porque o Jorge Ben era padrinho da banda. Tá, prela. E aí eu falei, mano, você tá maluco? E aí, enfim, ensaiamos. E aí antes disso, eu já tava meio que com eles na banda, eu era hold deles. Eu trabalhava no salão, quando eles tinham show, eu ia de hold pra eles. E aí os caras, eu falei que eu cantava e tal, mas aí os caras colocou pra fazer um back ali e tal, foi indo. Deu uma treta, o vocalista saiu, e os caras falaram, mano, é você. Aí o produtor segurou a bronca, falou, mano, é você. Eu falei, então sou eu. E essa banda existe ainda? Não mais. Aí a gente gravou um disco em 2006, lançamos em 2007. 2007 fomos no Altas Horas e tal, junto com o Jorge Ben. E aí fizemos Manos em Minas, acho que em 2008. E aí depois de um tempo, deu um probleminha no escritório lá. E aí a gente era do mesmo escritório do Jorge Ben, que era a Nagoya Music. Tinha Negrali na época, tinha Placa Luminosa, tinha Rapping Wood e a gente. E aí, enfim, o escritório não existe... fechou, assim, o Jorge foi cuidar da carreira dele com uma outra galera. E aí a gente meio que ficou ali também, aí beleza, a banda acabou. Só que aí eu continuei fazendo, aí eu comecei a fazer minhas coisas sozinho. Cantar, enfim, compor e
fazer uns MPB na noite. Aí eu fui indo, chegamos até hoje. Aí fiquei um tempo fora do salão, depois voltei. Mas o Brau sempre foi um parceiro, assim, tal. Ele sempre curtiu eu cantando. Cheguei a viajar com eles para Brasília, pro Rio, enfim, nessas idas e vindas aí da vida, né? Que Mas a barbearia foi fundamental, assim, também para me inserir nesse contexto de banda, essa coisa mais instrumentalizada, assim, sabe? Como que chamava a banda? Diébanos. Tem bastante coisa no... Diébanos, isso, gente, Diébanos. O nome não me é estranho. já deve Diébanos. ter- A gente fez Lindo. muita coisa aqui na Zona Sul, assim, na época da banda, a gente fez um barulhão, assim, que a banda era uma banda de reggae e tinha várias influências de soul, de jazz, de funk. Da hora. Então era um reggae bem diferente, muito legal. Tem disco no YouTube, tem a apresentação do Manos e Minas, a apresentação no Altas Horas, alguns shows, tributo Sabotagem. Tem bastante coisa assim no YouTube. Depois, se puderem, entrem lá que vocês vão curtir, vocês vão O conhecer. Josias era baixo, é isso? O Josias era baixista. É mesmo? Vamos chamar o ele era Josias baixista. aqui? Você não sabia? Não. O Josias. Josias, é cola aqui no multifacetado. Manda Notícias. Vamos, vou chamar Bora. ele. Bora, Né? bora. O Josias bicho, tem Ele é o histórias... artista dos ele é. cabelos Sim, e, sim. né? Sim. Vamos trazer, Vamos. trazer. Assim, a minha carreira assim na música, eu dependo muito assim do Josias. O Josias foi fundamental pra mim. Que massa. Fundamental, porque ele me apresentou pro Brau, ele me segurou a bronca também, deu na banda. Então isso despertou várias outras vertentes pra mim seguir, né, musicalmente falando. Que da hora. Porque eu tava ali, então conheci vários artistas através dele. Quem que é seu cliente lá na barbearia? Ah, Além do Brau. Ah, não, o Brau, o Brau é cliente do Josias, pelo amor de Deus, Josias me mata. Enfim, mas lá tem muito artista que vai lá, né? Além do Brau, enfim, jogador de futebol. Ixi, é muita gente. Edmota, Josias corta o cabelo da Edmota, seu Jorge. Tem uma galera, Luana. Várias vezes. É uma o cantora cliente. desse quilate aqui. Exatamente. Eu conheci a Luana, inclusive, lá, né? Lá no Josias. Que Lá no bom. Josias. Então, a barbearia tem esse lugar, assim, na minha Vamos vida. gravar um podcast lá na barbearia? Seria legal, hein? Pode ir, Miller. Seria legal, hein? Da Meu, hora. ela é muito... Bicho, vocês vão pirar Vamos, lá, Miller. mano. Que a Vocês vão barbearia pirar é um lá, espaço velho. também Vocês de vão pirar lá. comunicação, Aí né? as Vocês vão- apresentadoras ficam aqui fazendo Eu trança. ia e... Você sabe que tem gente. um podcast... Não é um podcast, Dia mas de é uma princesa. série. Não sei se você já viu, Miller. Nos Estados Unidos, que eles gravam dentro de uma barbearia, assim, de preto. Mano, um lugar muito louco. Você já viu? Já E aí vi. eles recebem os jogadores Então, de lá basquete. É comum gravar podcast sim em estabelecimentos. Exato. O Miller sempre fala É disso. muito de legal, levar o mano. podcast. Eu vou ver se eu acho. Eu não sei o nome agora. Vamos organizar isso aí, ô? É como se fosse um produção? podcast. Produção! E os caras recebeu, mano, vários artistas assim nervosos. Os caras recebeu o LeBron James. Caralho. A gente Mano, vai chegar só- nesse nível. só A gente já monstro. chegou nesse nível. Claro. Olha aqui o nosso podcast, tá, gente? Olha esse quilate, peraí. velho. Olha esse episódio. demais, Se você chegou demais. até aqui, você é sortudíssimo. A Elô falou que, né, Bia, antes dela sair, ela falou que ainda vão pagar pra estar nesse podcast. É verdade. Olha. Alô. Axé, vamos lá. Axé, vamos lá. Axé. E você, Luana, como que você administra a sua carreira? Assim, hoje você vive da música, você tem trabalhos paralelos, como que você atualmente? Hoje eu intercalo minha carreira com a sala de aula e a música. Nos últimos anos, a música vem tomando cada vez mais espaço, assim, de eu pensar se ainda vou conseguir continuar a manter as duas, né? Mas ainda estou na sala de aula, no Colégio Carlos Aires, lá no Grajaú, há 12 anos. 12 anos. Caraca. 12 anos de sala de aula. E, assim... Você dá aula do quê? De português. Nossa, que legal. Professora de português. E durante muito tempo, a sala de aula financiou a minha carreira, sabe? Legal. Foi, porque é isso, né? A gente sabe que o salário do professor não é. Sim. Mas, independente disso, assim, muitas coisas eu só consegui por conta da sala de aula. E também o território que eu dou aula, né? Porque o Grajaú é isso. Eu sou do Campo Limpo, eu estou no Campo Limpo, mas a minha vida também foi construída no Grajaú. Então tem uma ligação. E também, assim, Zona Sul, né? Zona Sul,
Acho Mas que o Graja tem uma Sim. potência. Tem um Má. negócio. Tem um negócio na Zona Tem o Sul. Borogodó, tem né? Tem o Borogodó. Não tem como não ter, né? E aí, o Grajaú também é um lugar de muita, assim, muita resistência e muita arte. Então, assim, aqui no Campo Limpo foi minha fundação mesmo, sabe? De gente, de pessoa, de vai pra frente e tal. Porque acho que aqui a gente tem essa ousadia mesmo. Sim. Mas o Grajaú tem uma coisa, assim, que é muito ligada ao meio ambiente, com a escola. E dentro da escola, eu dou aula numa escola que até pouco tempo, infelizmente, por conta do governo e tudo mais, hoje a gente não tem mais, mas a gente tinha um teatro mesmo, assim. Legal. E o pessoal de uma companhia dava aula para as crianças, sabe? E a questão do grafite, o rap lá é muito forte, né? Sim. Mas não só o rap, o samba com o Pagode da 27. Então, assim, teve uma época que eu falei, eu vou morar aqui, mas eu não consigo deixar o Campo Limpo. Não, gente, mas o Grajaú dá show de Crioulo, cultura. né? Gosta muito. Crioulo, O Grajaú é de Sim. uma movimentação cultural, assim, que é de brilhar os olhos. Uma coisa Circo louca. Escola. E eu acho que o Circo diferencial. Escola. Nossa, Circo Cantei Escola. muito É. no Circo Escola. E eu acho que o diferencial também deles é que eles estão próximos à represa. Sim, Isso. sim. E aí, o lance ambiental, pra mim, é o que mais me chama atenção. Porque acho que tudo... Isso a gente também encontra aqui, né? Esse movimento artístico. Sim. Mas lá eles têm, né? O Imagem, por exemplo, que faz um trabalho incrível lá, Sim. cuidando, né? Das margens da represa e também fazendo grafite. Também tem tem tanto projeto legal Tem lá. muita coisa. Dá uma vontade mesmo de ir pra lá. E assim, eu aprendi muito lá. Muito, assim, sobre arte mesmo, que a arte é uma coisa integrada. Eu não tinha muito essa visão. Sim. Eu tinha muito essa visão, vou cantar, quero ser cantora. Cada coisa no seu lugar. Cada ali. coisa no seu lugar, mas lá não, lá eu fui entendendo, assim, ó, a arte, a comunidade, e tá todo mundo junto, e a comunidade me abraçou, assim, eu acho que isso é muito bonito, sabe? Que mesmo na sala de aula, por exemplo, meus alunos sabem que a professora vai fazer show semana que vem, eles sabem a minha agenda, eles sabem mais do que eu até. Que legal. Que eles ficam assim, professora, não sei o que, eu vi a senhora lá no SPTV, porque tem vezes que passa algum show, alguma coisa assim. Eu vi a senhora, minha mãe falou, então todo mundo compra, sabe? Sim. Então Isso é muito legal. é um lugar, assim, que me formou, por mais que eu seja professora, mas me formou como artista também. Que legal. Então, Campo Limpo criou a raiz e o Grajaú te floresceu. Isso. Que lindo. Foi Que isso. da hora, gente. Que Nossa. lindo, lindo, Esse é o lindo. corte, hein? Achamos o corte. Vamos falar falando em florescer, queria que vocês contassem um pouco. A gente não vai ter tempo de contar de toda a carreira de vocês. A gente pesquisou, tem várias coisas, tem prêmio, tem The Voice, tem várias coisas. Queria que vocês contassem um pouco dessa trajetória, destaques, assim, da trajetória da carreira de vocês. E o que vocês têm trabalhado hoje, né? Um som que vocês têm trabalhado hoje. Enfim, o que vocês estão... O que a gente pode oferecer pro público agora, assim? Todo mundo, né? Acho que teve um processo assim... Vou partir da pandemia... Porque foi um divisor, assim, né? Sim. Durante a pandemia eu gravei algumas lives, mas já projetando para o futuro, eu estava até conversando com a Luana, que eu gravei uma live... A primeira que eu fiz foi... Porque eu sempre tive essa coisa do samba, do pagode ali, muito enraizado, e eu não fui para esse caminho também, assim como também não fui para o rap, né? Mas eu sempre gostei dessa coisa do fundo de quintal, do Soweto, do arte popular, do Sensação, do Pichote, que é um pouquinho depois, mas tá ali também. E aí eu sempre gostei a linha melódica, a letra. E aí, durante a pandemia, falei, eu podia pegar esse som que eu já gosto e levar para um som que eu quero cantar. E eu sempre pensei nisso. E os amigos falaram, não, nada a ver, mano, você vai mexer nisso aí. Não faz isso. Eu falei, não, mano, o pagode ele pode ir pra vários lugares, que é essa coisa de conectar, né? Isso. E aí eu pensei numa live. E falei, vou fazer essa live, que foi lá no Instituto Favela da Paz. Lá na Camuna. Inclusive, mandar um abraço pra todo mundo lá, pra Deia, pro Claudinho, o pessoal do Instituto lá. O pessoal também faz um trabalho fantástico, que nem lá no Grajaú. Sim, Poesia Eles também Samba têm Soul isso, também. muito legal. E aí, durante a pandemia, eles fizeram um projeto pra custear mesmo lives de vários artistas assim do nosso entorno. E aí eles me convidaram
E aí eu fiz uma live que eu canto os clássicos do pagode, só que na pegada de soul, de funk, de jazz e tal. E aí eu intitulei o nome desse show de Pagodjazz. E eu também fiz isso pensando num show posterior a isso. Vai acabar a pandemia, então eu tenho esse show pronto aqui. Então eu fiz a parte 1, a parte 2, que é um show que eu tenho feito por aí, né? Que eu pego esses clássicos do pagode. Que demais. E é mó onda. Nossa. Que aí, assim, o pessoal canta do começo ao fim. Inclusive, já quero falar, logo vai ter um show desse na Casa de Cultura da Piraporinha. Então vai ser da hora, fiquem ligados. Além dessa live, eu fiz uma outra também projetando pro pós-pandemia, que eu conversava com a Luana, que é uma live cantando só clássicos, cantando só Emílio Santiago, que é um artista assim, que eu considero assim, gigante da nossa música, que tem uma trajetória assim, musical incrível, e que eu acho que é pouco falado, pouco divulgado, enfim, deve ter vários motivos que a gente estava trocando, né? Mas eu acho que a música, que é o que fica, que é a arte, que é o que ele imprimiu ali, que eu acho que isso é o que tem que ficar. E eu acho que é pouco explorado, assim. E aí eu falei, mano, eu preciso fazer... E aí a coordenadora da Casa de Cultura na época da Piraporinha falou, Celestino, ó, tem um lance aqui pra fazer de live, quer fazer? Vê um lugar aí e tal, e a gente vai custear isso, papapá. Eu falei, vamos fazer. E aí eu já sempre gostei, o nome do meu filho é Emílio. O nome do meu filho é Emílio, então você imagina como eu gosto. E aí eu falei, vamos fazer esse negócio. Aí chamei 2 músicos. E aí fizemos essa live também. Esse show eu ainda não fiz. Inclusive, tava até confabulando com ela aqui pra gente tentar articular isso pra ir pra rua com isso. E além desse, eu fui contemplado em 2020 pelo PROAC. E aí eu fiz um show também, um audiovisual gravei, que é cantando só músicas com o nome de mulher do Jorge Benjó. Esse chama Mulheres do Bem. Então esse também é um show lindíssimo. Esse eu tive a oportunidade de fazer esse show uma vez, fora do streaming, né? Então também é uma coisa que a gente tá trabalhando para fazer em breve. O Mulheres do Bem. E aí em 2021, se eu não me engano, eu lancei meu primeiro disco solo, que é um EP que tem nas plataformas digitais. Confiram também, por favor, façam isso. Uma das músicas. Qual o nome? Esse chama Meu Canto. Meu Canto. São 5 composições minhas e uma que é da Rosana, que eu gravei com o Brau, lá na barbearia, inclusive. Tem todas as plataformas também. No YouTube tem o audiovisual e no Spotify tem o áudio. Então, ouçam aí, compartilhem, que é bem legal. Sim. E é um disco que exprime muito na verdade, exprime quase tudo do que eu gosto, assim, enquanto música, que é essa coisa de flertar com MPB e com pop dos anos 80, com uma letra legal e tal, com arranjos bem elaborados, que brinca com a coisa do samba, mas que também tá na MPB ali no soul. Eu trago essa coisa do soul na voz, né? Mas eu gosto desse ambiente ali da música popular brasileira, né? Flertando com o Ivan Lins, flertando com o Milton, com Cassiano muito, com Tim Maia demais, com Jorge Ben, com certeza. Então, são alguns trabalhos que eu tenho feito, assim. Celestino, eu sei que você já deve ter falado disso muitas vezes, mas é só um comentarinho básico que a gente vai pedir. Eu sei que antes da pandemia você teve a experiência no The Voice, então eu queria saber o que mudou da sua carreira do The Voice pra lá, e se mudou algo assim. Na verdade mudou tudo, né? Porque a projeção que se tem... Às vezes a gente vive em algumas bolhas, todo mundo vive, e que a maioria dos nossos amigos diz assim, televisão é coisa do passado. Ninguém assiste televisão. Quem fala isso não tem nem ideia do que tá falando. A maioria das pessoas, primeiro, não tá na nossa bolha. Não tá muito longe dela. E segundo, que no Brasil, isso é nítido. Tem o streaming agora, tem as séries, não sei o quê, só que as pessoas ainda assistem televisão. Sim. Entendeu? Tem a coisa geracional, né? Que a gente pode pensar nos recortes. Só que a grande maioria das pessoas ainda assiste televisão. A grande maioria das pessoas adora reality show. A grande maioria. E é todos. Tem gente que consome todos. Tem gente que assina BBB no celular, mano. A gente não faz isso, acha que é o cúmulo. Só que tem gente que muita gente. Isso é muita gente. Então, pensando nesse panorama, o The Voice foi o que projetou a minha música e a minha arte para além do ciclo que eu já tinha ali, né? A história é legal porque
um amigo que me inscreveu, o João, inclusive mandar um abraço pra ele. Ele Valeu me inscreveu aí, no programa. João. Porque eu nunca gostei dessa coisa. Eu achava nada a ver. Reality show, meu, tudo marmelada. Isso aí não vira. E de tanto eu falar que não queria, e ele, muito amigo meu, várias outras pessoas me cobravam. Não, você precisa ir lá, porque as pessoas precisam conhecer você, não precisa ganhar, você só precisa aparecer. E tal. E aí, de tanto ele pegou e me inscreveu lá, porque a gente já tinha alguns trabalhos juntos, já tínhamos ganhado Vai há algum tempo, já tínhamos gravado alguma coisa, gravamos Nelson Cavaquinho, gravamos, enfim, um monte de coisa, assim, por esses projetos, assim, esses fomentos, né? E ele tinha toda a minha documentação lá, que a gente, além de ser amigo, ele é meu compadre. E aí ele, por eu falar que não queria, ele pegou e me mandou lá como se fosse eu. E aí os caras aprovou. Nossa. E aí me chamaram pra uma... Aí ele me ligou um dia e falou, mano, escrevi você no The Voice lá, os caras te chamou, mano. E Falei, aí? para, se liga. Eu falei, não, é sério. Ele falou, não, é sério, os caras te chamaram e tal. Vai ter uma pré-seleção, passa seu e-mail aí. Aliás, entra no seu e-mail lá, que eles mandaram lá as opções de música e tal. Pra você fazer a audição, né? Não audição no programa, uma audição. A pré-audição. Uma pré-audição aqui em São Paulo, pra meio que já dar uma filtrada em quem pode ir pro Rio e quem não vai e tal. Eu falei, beleza. Na época eu tava fora do Josias. Eu tava... Não, tava fora? Não tava fora não, já tava lá. Não, já tava lá com certeza. Só que eu trabalhava de dia fazendo entrega, eu tinha uma Fiorino, fazia entrega e tal. Tava querendo construir minha casa. Então trampava no salão à noite, trampava lá de dia. E fazia música assim nos intervalos. E aí eu trampava na rua. E aí essa pré-audição foi num hotel aqui no Morumbi. E aí eles mandaram umas músicas e tal. Eu falei, vou cantar Djavan, porque eu sou fãzão também. E aí no dia eu falei, eu saí assim do trampo, falei, mano, acho que eu não vou nessa parada não, mano. Isso aí não é pra mim. Os caras chegam lá, os caras vão julgar, sabe? É um pensamento que eu tinha, né? E aí, na hora de ir assim, eu falei, putz, mas o João me inscreveu, né, mano? Uma mancada, eu falei que ia, né? Putz, o cara tá esperando. Não foi pela Globo, foi pelo João. Isso. Caraca. Que aí veio aquela coisa, né, meu? Eu sou libriano, então eu sou indeciso, né? Eu sou, putz, eu vou, não vou. Eu pego vermelho, não, vou no amarelo, não, vou. Então, assim, é loucura. Eu falei, não, eu vou. Aí, cheguei, fui lá no hotel, cheguei lá, o cara falou, se você veio pra audição, vim na audição. Tá, guarda aí. Tinha uma galera. E aí, ali começou uma parada muito louca, porque eu não tinha pretensão, certo? Então, se eu não tinha pretensão, eu não tinha esperança de nada. Eu fui pra não desapontar o João e falar, mano, seja o que Deus quiser. E ali eu conheci a galera que, assim, era o coração na ponta da chuteira, mano. Era tudo, era a vida da pessoa, ela colocou toda naquele momento. Eita. E aí eu vi essa coisa, nessa dualidade, ali eu falei, puxa vida, caramba, mano. As minas, os caras tenso pra caramba, uma molecada mais nova e tal. Mas com sonho ali, aquela coisa pulsando ali, mano, The Voice, e eu... The Voice. Porque no fundo eu não queria, assim, não era... Eu não tinha essa pretensão. E aí, fui... Aí eles iam chamando um por um. Era como se fosse aqui, ó. Imagina que eu entrei por uma porta ali, e aí vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, eram os produtores. Depois eu fui descobrir que eram os produtores do programa, que iam arranjar as bases pra gente cantar no programa ao vivo. E aí a galera aqui e tal, também filmando, e você entra ali, e aí os caras, beleza. Vai cantar o quê? Eu falei, vou cantar Djavan, tá? Flor de Lis. Aí tinha um mano tocando um teclado pra fazer uma base ali pra você, né? E aí entrei, cantei, pum. Aí quando eu entrei, antes de cantar, eu falei assim, Tibi, depois ele participou do The Voice. Falei, mano, faz uma onda mais ou menos assim. Eu já cheguei falando o que eu queria que ele fizesse. Tá ligado? Por quê? Porque eu já sou artista, né? Então eu já tenho bem definido pra onde que eu vou, né? Musicalmente falando. E aí ele pegou, eu falei, mano, faz aqui e tal. Aí ele fez a onda, aí os caras... Os jurados ali, um olhou pra cara do outro, tipo, legal, caramba, parabéns, Celestino, legal. Mano, você preparou alguma outra coisa? Eu falei, não preparei não, mas a gente pode fazer aqui, não tem problema. Sei lá, fazer um do Seu Jorge. Faz aí. Aí eu acho que eu fiz uma do Seu Jorge e tal. Falei pra ele também a pegada e falou, beleza, tá bom. Parabéns, você... Na hora pode... ali. Não. Eles não falaram nada. Tá. Aí eu saí por uma porta, que as outras pessoas que vieram antes de mim saíram por uma outra porta. Aí quando eu saí, a menina falou, parabéns, Celestino, você está no The Voice.
Caraca. Aí eu falei, caramba. Aí caiu minha ficha. Putz, eu tô no The Voice, mano. Eu vou parecer. Mãe, tô na Globo. Isso, tipo isso. Aí, pai, descemos pra uma sala, assim, ela falou assim, ó, se você quiser, já grava a base da música que você vai cantar no programa. Só que na hora eu não entendi isso. Eu tava tão ali na hora, meio extasiado, que primeiro ela chegou e falou assim, faz uma relação de 20 músicas que você queira cantar. Aí eu já peguei, já escrevi rapidinho, Emílio Santiago, escrevi. Ela falou, ó, espera um pouquinho na sala ali, que aí o músico vai tirar o tom da música, e é isso, pá. Aí eu peguei, entrei na sala, falei a música, aí falou, que música você vai cantar? Eu falei, do nada, eu pensei assim, pode ser Continua um Beija-Flor, sei lá. Aí o cara, puta, essa música vai ficar linda na sua voz, cara. Maravilha, vamos aí, 3, 4, pum, cantei. Fui embora. 3 meses depois, eles mandaram um e-mail falando assim, ó, você precisa vir aqui na Globo, tal, pra assinar um contrato, precisa aprender, entender como é que vai ser a dinâmica do programa. Aí cheguei lá, todo mundo que tinha passado, tava lá, aqui no Projac. No Projac não, aqui na Berrini. Na Berrini. Aí fui lá e tal, todo mundo, parabéns, vocês estão no The Voice, aí falaram como é que ia ser, não sei o quê, Ivete, Teló, não sei o quê, enfim, resumindo. Aí faltando um mês pro programa, os caras mandaram e-mail e falaram assim, ó, estamos mandando a base da música que você vai cantar. Eu falei, mas que música que eu vou cantar? Porque até então... Aí que eu descobri que era o Continua um Beija-Flor que eu tinha escolhido lá atrás. gente. Baseado numa base que eu tinha feito, eles já tinham criado o arranjo. Nossa. Aí eu falei, caramba, mano... Que louco. Aí eu ouvi o arranjo e falei, puta, esse arranjo ficou lindo. Aí eu falei, nossa, que arranjo lindo, cara. Ficou maravilhoso. Tipo assim, eles me vestiram com o arranjo da música. Falei, putz, isso aqui vai ficar demais. Eu já pensei, não, eu falei, nossa, vai ser emocionante. Aí beleza, aí pra você ir ouvindo, aí já mandaram as passagens e tal. E aí, enfim, aí fui pro programa, aí cantei Continua um Beija-Flor, aí com 30 segundos a Ivete virou, e aí chegamos aqui hoje. Assim, tudo que eu fiz... sei lá, de relevante mesmo, assim, grande na música, foi depois do programa, porque o programa me projetou pra esse lugar. Que de da verdade. hora. Então hoje eu falo pra todos os artistas que eu conheço, assim, que querem viver, ou que, enfim, que estão fazendo as coisas, mano, se você tiver oportunidade, vai, porque vai mudar a sua vida. Que E da quando eu hora. saí foi legal, porque eu saí de um jeito meio que ficou meio dito pelo não dito. O público caiu matando em cima da Ivete porque não queria que eu tivesse saído. Deu maior repercussão na época. Nem a gente, Não, né? deu maior repercussão Daqui. maluca, assim. Porque acharam que não foi certo, porque, enfim, o público é o público, né? Aí caíram matando a Ivete. O Instagram do The Voice tiveram que bloquear os comentários, porque Meu Deus. foi uma enxurrada de comentário. Saiu um monte de revista, um injustiçado. Então eu saí meio que como injustiçado dessa edição. Então pra mim foi ótimo. Pra mim foi ótimo, porque brasileiro adora essa coisa de, ai, coitadinho. Não, brasileiro adora isso, né? É não tem essa verdade. coisa de compadecer? Ai, igual a Juliette. Isso, Brother. verdade. novela, gente. E aí foi num dia A ao jornada vivo do e tal. herói. Exatamente. E aí, enfim, aí ela... A Ivete a Ivete é sensacional, mano. Não tem o que falar. Iveta, Só que aí ficou meio esse negócio, assim, nessa edição. Aí o Tony Gordon ganhou e tal. Mas tudo que eu fiz, assim, foi depois do programa. Aí passou, sei lá, uma semana depois que eu saí, eu soltei o vídeo que eu já tinha gravado com o Brau. Eu tinha gravado um ano antes aquele vídeo. Só que a gente segurou. No melhor momento a gente lançou. Então quando a gente lançou foi sucesso. Porque... Tinha acabado de Tinha sair. acabado de sair do programa, então eu tava aproveitando aquele hype ali. Pum, caramba, mano, o cara lançou um som com o Brau, mano, esse cara é monstro. E aí foi isso. E aí os frutos a gente colhe até hoje. Então, eu queria fazer 2 perguntas que são curiosidades minhas. Eu não sei se todo mundo tem essa curiosidade. Acho que a gente tá aqui pra perguntar, né? A primeira coisa é se vocês são pagos, remunerados, quanto tempo vocês ficam nesse processo? Porque eu fico pensando, mano, e aí o trabalho? Sim. Como é que vive, né? Sim. E a segunda é se os artistas que acompanham vocês realmente acompanham o trabalho que vocês fazem ao longo do caminho, ou só aparece lá de vez em quando pra vocês e aí é legal e vai embora? A primeira pergunta é sim, eles dão uma ajuda de custo. E a segunda pergunta é não, porque não tem como, é muita gente, né? Então ela tem é um programa, né? Então assim, é script, então aquela coisa ali, de quando o artista tá junto com os cantores lá. Canta aqui, isso é tudo muito rápido, porque são muitos cantores, e ali então não tem como o artista dar essa atenção, ficar ali, até porque eles têm outras atribuições, eles têm as suas carreiras e tal, enfim. Então eles não tem como ficar acompanhando, isso fora de cogitação. E a primeira sim, eles dão uma ajuda de custo e tal, passagem, eles custeiam tudo, hotel, tudo assim. Então eles são muito honestos nesse sentido, a produção é impecável, assim,
não tem o que falar. Os caras são perfeitos. A produção dos caras não erra, tá ligado? Por isso que você vê aquela grandiosidade do programa. Uma coisa que eu queria que fosse e que não é a banda, por exemplo, tocar ao vivo. Seria ótimo se tocasse no The Voice americano, Os caras tocam ao vivo. Aqui no Brasil, não. Eles devem ter os motivos dele. Até, inclusive, no programa ao vivo, o que os caras soltam é um áudio já gravado. Então seria muito mais intenso, na minha opinião, porque eu gosto do instrumental, né? Se fosse ao vivo. Mas é isso. Legal. Da hora. Curiosidade, Experiência. né? E aí, Muito Luana, massa. quando você vai se inscrever no The Voice? Pensando, agora eu tô pensando diferente Ficou até tentada, depois né, Luana? disso. Ficou tentada. É A verdade. propaganda foi boa. Porque, verdade, mano, vale. é verdade. A parada é diferenciada. E principalmente a gente, assim, tem aquela coisa da negritude, aquela coisa da intensidade de fazer, do molejo. Isso me ajudou muito, porque eu tava com o cabelo, mano, muito louco, e a roupa e tal. Então, pensa nisso, mano. Quem sabe? Queria que você contasse um pouco sobre os seus trabalhos, o que você tem feito. Sim. Eu tenho meu primeiro disco, né? Que é o da Carolina. Cantando Carolina de Jesus, que foi através do Fomento, a Periferia também. Legal. Que o Primeiro Andar Estúdio me convidou, que é lá do Grajaú. Esse disco foi muito importante para mim, porque a partir dele, assim, também abriram muitas portas num outro lugar, né? Sim. Mais pela questão cultural mesmo, de cantar no Instituto Moreira Salles, de cantar no Sesc, no SESI, Casa de Cultura. Então, assim, por exemplo, esse disco da Carolina, a gente fez no interior. Foi muito forte, assim. Eu praticamente fiz quase todos os Sescs do interior. Que massa. Que ano que foi? Carolina lançou em 2020. 2020, na pandemia. Foi na pandemia. Na pandemia. Caraca. A gente gravou em 2019, Sim. mas por questões contratuais, né? Muitas questões de direitos autorais. E aí só conseguimos lançar mesmo em 2020, o que foi uma pena, né, pra gente, porque teve que ser online. E a gente fez o Sesc Pompeia online, mas pelo Sesc Pompeia. E o da Carolina foi importante porque que ele abriu a possibilidade de eu gravar o meu solo. Né? Mas é isso, como eu tenho essa coisa da professora de educação, né? Aí eu fiz um disco solo com composições minhas, mas pensando a questão dos batuques paulistas, né? O samba de São Paulo, batuques paulistas, o jongo, trazendo esse lugar que eu não queria só que fossem as minhas composições, que tivesse algo por trás disso. E aí o tambu significa o tambor mesmo, né? No jongo ou no batuque de umbigada, que é isso. Nos meus trabalhos sempre tem o tambor, né? O tambor foi algo que é algo que me conecta, ainda falando desse sagrado. E o tambu também a gente lançou aqui no Sesc Campo Limpo, mas aí rodamos. E então são esses 2 discos, quem quiser, só ir lá. Nas plataformas digitais. Estão nas plataformas digitais. E agora, o último trabalho que eu fiz foi o Duras na Queda, que sou eu e a Ioto Pinambá, que é uma cantora trans maravilhosa, né, que tem um trabalho falando muito sobre a questão de ser afro-indígena. E a gente fez uma homenagem à Elza Soares, no Centro Cultural São Paulo, falando de 2 discos da Elza, que é do Cox até o Pescoço, e tem também o Dura na Queda, né? Então, Beba-me, quer dizer, desculpa, Dura na Queda é a música. Mas, assim, foi um show lindo, muito lindo, que vai ter de novo, agora no final do ano. Não vai ser com a Iô, mas vai rolar novamente. Conta pra gente divulgar, tá, gente? Sim, Se tiver agenda, conta pra gente. E eu fiquei bem feliz, porque, assim, é um desafio cantar Elza Soares, né? Sim. Nossa. Que É um baita desafio, assim. É muita responsabilidade, sabe? E essa coisa da banda, né? Eu gosto muito do ao vivo, sabe? Eu sou muito do show. De estar fazendo show. E então, é isso. Quando você tem a possibilidade de lançar um show novo, é um filho que nasce, sabe? Pra gente. É um espetáculo. É um né? espetáculo. É muita gente envolvida, muita coisa envolvida, muita energia envolvida Sim. também.
Então são esses 3 trabalhos que eu venho circulando. Com o Tambu, teve o prêmio, né? O prêmio Profissionais da Música, que eu ganhei, e eu fiquei assim, eu falei, gente, que lindo! Meu primeiro disco, Esse sabe? ano, Meu né, primeiro Luana? disco solo, Foi né? esse ano, né? E conta mais lá de sobre Brasília. É um disco que ele vai premiar profissionais, pessoas que estão mais nessa... que não tem... Eu sou uma artista independente, né? Artistas independentes. Eu tenho o apoio da Pôr do Som, que é a produtora que gravou o disco. Mas eu sou... É isso, é produção de guerrilha, né? Eu que faço minhas coisas, vendo alguns shows. Tem também a Casa do Batuque, que me produz... Mas, assim, no dia a dia, eu que faço as coisas. E aí, esse prêmio pensa nesses profissionais, que são profissionais independentes, que não tem uma gravadora, que não tem um escritório, não tem nada. E eles dão esse prêmio lá em Brasília, acontece em Brasília, e são pessoas do Brasil inteiro, né? Que lindo. E eu falei, eu não esperava, assim, eu falei, Você que se gente... inscreveu ou o João? Não, foi a Pôr do Som que me inscreveu com esse disco do Tambu. E é muito louco isso, porque eu não esperava, porque o Tambu fala dos batuques. Mas aí eu estava como cantora em 2 categorias, que era cantora e samba, revelação de samba. E aí saiu como revelação do samba. Gente, é um disco que não... que é cantora revelação de samba, E assim, é isso, né? Você imagina que eu tô aqui em São Paulo, lá em Brasília, o pessoal pensar... A gente fala, gente, eu tô aqui no Campo Limpo, sabe? Eu fico pensando naquela imagem do satélite. Você fala, como que chega isso, né? É muito louco. Como expande, assim, o nosso trabalho. A gente não tem noção, muitas vezes, da dimensão Não tem mesmo. do nosso trabalho, assim. Aí, depois do prêmio, eu falei, caramba, tipo, a gente tá no caminho, né? Legal. Estamos Vai no chegar caminho, muito hein? longe, Lu. Com muito, certeza muito longe. chegará muito longe. Gente, ouçam o Tambu. Muito, mas muito. É uma voz, assim, esplêndida que te toca e te faz sentir coisas, assim... Uma das vozes mais maravilhosas que eu já ouvi. E obrigada, Luana, por estar aqui hoje. Obrigada, Celestino. Gente, foi uma Vocês honra. são fodas demais, viu? Preciso falar isso. De Vocês são verdade, demais. de verdade. Para com isso. E foi uma honra estar aqui com vocês. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o episódio de hoje. Mas que prazer ter vocês aqui hoje. Foi lindo esse papo, foi lindo mesmo. E agradecer 1000 vezes por toparem o convite. Antes da gente encerrar, Hora dos arrobas, gente. por favor. Então, Esse é o momento que vocês falam onde as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês, um arroba no Instagram, um contato aí que vocês queiram deixar para nossa audiência acompanhar vocês. Ou a audiência de vocês acompanhar a gente, também acontece. Bom, Instagram, @Luiz Celestino Real, Luiz com Z, Celestino com C, tá? Facebook também, Luiz Celestino. Tem um canal bem legal também no YouTube, com bastante coisa bacana lá, desde de algum tempo atrás, enfim, com banda, voz e violão, bastante coisa. Entendi. Então sigam-me nas redes sociais. E você que já é meu fã, que já conhece meu trabalho, que já sabe dos meus arrobas, siga também, certo? E mande notícias, senhoras e senhores, por favor, façam isso. Certo, Luana? Certíssimo. O meu é Luana Baiô, Baiô com Y. Então, só seguir lá. Eu não falei uma coisa, vou falar aqui rapidinho. Claro. Eu também participo de um coletivo de mulheres no samba, que chama Samba Sampa. Olha. E vão ter coisas muito legais aí pela frente. Então, sigam o Samba Sampa, que é o coletivo que eu faço parte, com a Maite Freitas, Rita Teles. E o Luana Baiô em todas as redes aí. Tem YouTube também, pra gente ver uns vídeos bonitos seu lá? Tem. Lindona? Tem. Então tá bom. Gente, sigam esses artistas. Como a gente sempre diz aqui, consumam a nossa arte, os Isso. nossos artistas. É muito importante e é show de bola, entendeu? É demais. O que a gente tem aqui são peças raras. Bom, eu também vou deixar meu arroba, gialexandre.oficial. @bis.m_ e @manda notícia. Segue a gente lá. E se você é artista da Quebrada da Zona Sul, pode mandar mensagem pra gente colocar na nossa lista de entrevistados, que a gente tá doida pra entrevistar vocês, divulgar vocês, então já sabe. E nossa agenda cultural tá lá no www.mandanoticias.com.br. A nossa agenda cultural é feita por nós e por vocês. Sim.
Então, se você tiver algum evento, show, espetáculo, enfim, quiser divulgar algum evento, pode mandar pra gente. A gente tem agenda cultural no site e a gente divulga a agenda cultural também no Instagram toda sexta-feira. Isso aí. Beijo, beijo e até o próximo episódio. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e Caroline Lopes. A apresentação de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.